Olá, pessoal! Chegamos à nossa aula de hoje e nessa aula vocês irão fazer uma produção textual. A proposta é escrever um conto a partir do tema da história em quadrinho, do Sabiá e da Palmeira, que está lá na página 36. Qual era o tema da história em quadrinho? Desmatamento. Então, o seu conto tem que estar relacionado com o tema desmatamento. Antes de você escrever o seu texto, você fará um planejamento. Quem são os personagens? O que aconteceu? Quando aconteceu? Onde aconteceu? Qual é a parte mais empolgante da história e como o texto termina? Primeiro, você vai planejar todo o seu conto e depois, na página seguinte, irá escrever. Mas antes, nós pesquisamos aqui, nesse site e vamos lembrar um pouquinho como é o texto conto, tá bem? Eu já fui lá no site, já pesquisei e já organizei aqui as informações. O conto é um texto narrativo, breve, escrito em prosa. Prof, o que quer dizer isso? Que o conto é um texto curto, de poucas páginas, e ele é organizado em parágrafos, por isso que diz, né, que é uma narrativa em prosa. É um texto narrativo, que parece que alguém está narrando, contando aquilo, e ele é organizado em parágrafos. Existem textos narrativos que são organizados em versos e estrofes, como o texto do Raimundo, lembra? Quando a gente leu Raimundo, Cidadão do Mundo, não era organizado em parágrafos, porque aquele texto era um poema. Era um poema, diferente do conto, que ele não é organizado em versos e estrofes, ele é organizado em parágrafos. Então, o conto é um texto curtinho, organizado em parágrafos. Ele é bem mais curto que o romance ou que a novela. Ó, a prof está lendo um romance de ficção científica. Olha quantas páginas tem. Muitas, ó, bem grossão. Esse texto que eu estou lendo tem muitos personagens, muitos detalhes. A autora descreve cada partezinha de cada ambiente, o cheiro que tinha no ar, se estava frio, se estava quente, mas o conto não tem espaço para tudo isso, porque o conto é um texto rápido, um texto dinâmico, tem um foco objetivo naquele acontecimento. Não fica que nem na novela ou no romance, contando um dia após o outro, e um mês e um ano, sabe? É um texto rapidinho. E é um texto muito gostoso de escrever, porque é curto e muito gostoso de ler. Vocês sabiam que o conto, ele é um texto narrativo que tem enredo, personagens, tempo e espaço. Prof, tem um espaço dentro do conto e a senhora falou que é um texto curtinho. É, tem um espaço que quer dizer o lugar onde acontece e o tempo é quando acontece. Os personagens, você sabe, né? É com quem se passa a história e o enredo é a história em si. O que acontece? Ah, eu vou contar uma história sobre alguém que faz aniversário. Esse é o enredo, o aniversário do personagem. E daí quem faz aniversário e quem vai estar lá são os personagens. Quando foi o aniversário é o tempo e onde foi o aniversário é o espaço. Ah, prof, comecei a entender. Bem, na minha pesquisa eu descobri que existem vários contistas brasileiros famosos que escreveram contos incríveis. Olha só, Machado de Assis, Monteiro Lobato, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, Luiz Fernando Veríssimo, que é o meu preferido, e Dalton Trevisan. E sabe o que mais que eu descobri? Que essa de Queiroz, um dos maiores representantes da literatura portuguesa, escreveu uma coisa muito linda sobre o conto, que era assim, ó: no conto, tudo precisa ser apontado num risco leve e sóbrio. Das figuras, deve-se ver apenas a linha flagrante e definidora que revela e fixa uma personalidade. Dos sentimentos, apenas o que caiba num olhar ou numa dessas palavras que escapa dos lábios e traz todo o ser da paisagem, somente os longes, numa cor unida. Essa de Queiroz quis dizer que o conto não é um texto para você ficar se demorando em detalhes e mais detalhes e mais detalhes, porque ele precisa ser um texto rápido, um texto que comece e termine de uma vez, para que
o objetivo central, que é contar o que aconteceu, não se perca em meio aos detalhes, e que ele não fique grande demais e perca a característica de ser um texto breve. Ele diz que é preciso escolher bem as palavras para conseguir definir com uma só palavra o personagem, o ambiente e os sentimentos. Muito bonito, mas com uma linguagem bem difícil, né? Claro, ele era um escritor muito famoso, conhecia muitas palavras e sabia falar de um jeito tão bonito que parecia até poético. A estrutura do conto, ela é muito simples, fechada e objetiva, na medida em que esse tipo de texto é formado por apenas uma história em um conflito. Vocês sabiam que a novela e o romance contam várias histórias de vários personagens ao mesmo tempo? Mas o conto não. O conto conta uma história só. Tem um conflito, um problema gerador apenas. Sua estrutura está dividida em três partes: introdução, que é a apresentação da ação que será desenvolvida. Nesse momento inicial, há uma breve ambientação do local, tempo, personagens e do acontecimento. Então, no começo do seu texto, você vai contar onde, quando, quem e o que. Depois você vai ter o desenvolvimento. Você vai explicar como esse o que aconteceu. Geralmente ele é formado pelo diálogo dos personagens, entendeu? E depois, quando você tiver introduzido e começado a desenrolar o seu desenvolvimento, você tem o clímax, que é a parte mais emocionante da história, o acontecimento mais importante que vai estar amarradinho com o desfecho surpreendente. Sabe, quando eu conto uma coisa que acontece no dia a dia, não tem um clímax, não tem um desfecho surpreendente. É só um acontecido, um ocorrido. Eu sento para você, né, e conto. Olha, ontem eu fiz isso, 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 isso. Acabou. Isso é uma narrativa, mas não é um conto, porque o conto, ele me diz quem, quando, onde, o que, e de repente algo muito interessante acontece e logo nós temos um final. E o final do conto ele tem que ser surpreendente. Não pode ser uma coisa sem graça e óbvia, porque senão o conto não vai ser um conto, vai ser só uma narrativa qualquer. Aí, olha só, o conto tem esses elementos que você aprendeu. O espaço, que é o local onde acontece a história. Onde? Pode ser numa casa, numa rua, num parque, numa praça, tá bem? Por ser uma narrativa breve, esse espaço, ele é um espaço reduzido. Você não vai contar assim, era uma vez, numa galáxia muito grande. Porque daí tu vai contar uma história muito grande. Tem que ser um espaço reduzido. Você vai contar, né? Há muito tempo atrás, na minha escola. Pronto, a escola é um lugar pequeno, dá para desenvolver um conto aí. Ou há muito tempo atrás, em um castelo. Tá vendo? Lugares reduzidos. Geralmente o espaço é reduzido porque o conto é uma história curta, com um acontecimento importante só. Então não envolve um espaço muito grande, né? Aí ele também tem o tempo, que é quando. Quando pode ser há muito tempo atrás, pode ser quando eu era criança, pode ser no verão passado, pode ser ontem. É tempo, não importa, mas sempre é importante você dar uma ideia de tempo na sua história quando você está escrevendo um conto. Aí tem o foco narrativo. O foco narrativo é assim: tem o narrador que é o observador. Ele observa a história e depois ele conta. Por exemplo, há 10 anos atrás, quando a Beatriz era pequena, ela encontrou um caracol no jardim. Tá vendo? Eu vi isso acontecer. E agora eu estou contando do meu ponto de vista. Tá vendo? Aí eu posso também contar uma história com um narrador personagem. Quando eu era criança, lá na cidade de Borrasópolis, eu fui posar na casa da minha amiga, que era uma fazenda. Tá vendo? Ó, eu comecei a contar o meu conto com foco narrativo do próprio personagem, porque está acontecendo comigo a história e eu mesmo estou contando. Mas tem também o narrador onisciente. Ele não estava presente, ele não viu acontecer, ele não é um personagem, mas ele sabe tudo. Entendeu? Esse é o narrador que conta tudo e você não sabe quem ele é. Na verdade, ele é só um narrador.
tá bem? Pode ser assim, por exemplo. Há muito tempo atrás, em um castelo, vivia uma princesa que tinha o cabelo muito comprido, tá vendo? Ó, esse personagem não era a mãe da princesa, não era a avó da princesa, não tá contando uma história que ele observou. Ele não era um personagem, ele é apenas um narrador que conhece tudo. Geralmente, a gente usa esse narrador onisciente quando a gente vai contar uma história. Mas nós podemos também usar um narrador personagem e até mesmo um narrador observador. Não importa qual narrador você escolhe usar. Acontece que o narrador que você começar, você tem que ir até o final. Você não pode trocar de narrador no meio do conto. Por exemplo, há muito tempo atrás, vivia num castelo uma bela princesa. E então eu abri a janela. Opa, como eu, se é o narrador que estava falando agora, como que o personagem vai continuar narrando a história, entendeu? Prestem atenção. Ou o narrador conta, ou o personagem conta. Não dá para misturar os dois. Aí tem os personagens, que são, né, os seres que participam dessa história, que podem ser pessoas ou não. Muitas vezes você vai ter contos onde os personagens são representados por sentimentos, por exemplo. A alegria encontrou a tristeza. Pode acontecer. Então, não necessariamente seu personagem tem que ser uma pessoa. Existem as fábulas, que são um tipo de conto, tá bom, pessoal? A fábula é um tipo de conto, mas é um conto especial, porque tem características especiais, onde os personagens muitas vezes são animais, tá bem? Então, o personagem pode ser um ser e não necessariamente precisa ser um ser humano. Porém, o conto tem poucos personagens, tá bem? Porque é uma história curta, rápida, que narra um acontecimento só, né? Não conta vários acontecimentos, como a novela, como o romance. O diálogo é a conversa entre os personagens, isso é muito importante, é um elemento essencial do conto. Mesmo que seja o personagem conversando com ele mesmo, tá bem? O conto tem que ter esse elemento do diálogo. Ele pode ser um diálogo direto, né? Por exemplo, eu contando, então a mãe disse: Filha, você já olhou pela janela? E a menina respondeu: Sim, mamãe, você viu? Está nevando. É um diálogo. Ou pode ser um diálogo interno com o próprio personagem. Então, eu pensei comigo mesmo o que deveria fazer? Procurar a minha pérola? Ou deixar tudo para trás? Entendeu? Ele está conversando com ele mesmo, é um monólogo, mas mesmo assim é uma conversa. Então, muitas vezes o conto vai ter conversa entre os personagens e muitas vezes ele vai ter apenas um diálogo interior, um pensamento. Pode até ser que tenha um diálogo indireto, por exemplo, assim. É, então a mãe disse à filha que olhasse pela janela. A menina olhou e respondeu. Ou a menina olhou e então disse para a mãe que nunca havia visto um dia tão belo como aquele. Ó, a mãe falou algo, a filha falou algo, mas quem contou tudo foi o narrador. Também pode. Então, esse diálogo ele pode ser direto, os personagens falam com, né, parágrafo e travessão, ou indireto, o narrador conta o que eles falaram. E também pode ser interior, refletir os pensamentos do personagem. Tá bem? Aí tem o epílogo. O epílogo é o clímax, a parte mais emocionante da história. E logo, grudadinho nessa parte mais emocionante, temos um desfecho surpreendente, imprevisível ou enigmático. Não pode ser um desfecho sem sentido ou um desfecho extremamente previsível. Por exemplo, se eu falar assim, então eu peguei todo o dinheiro e coloquei no banco. Entendeu? O que ela vai fazer com o dinheiro? Ela pegou todo o dinheiro. Tem que ter um desfecho interessante, porque senão não é um conto. Senão é só um fato narrado, é só um acontecimento contado, sem uma linguagem literária envolvida. Quando você escreve um conto, você tem que ter em mente que o conto vai ter que ter um clímax, uma parte emocionante, e vai ter que ter um desfecho surpreendente, imprevisível ou até mesmo enigmático. O desfecho, ele tem que ser interessante.
Não pode ser um desfecho sem sentido ou extremamente previsível, tá bem? Porque senão o conto perde a característica de conto. Aí aqui, ó, apresentava lá no site vários tipos de contos: conto realista, conto popular, conto fantástico, conto de humor, conto infantil, conto psicológico, conto de fadas, tá bem? E uma coisa que eu quero que vocês entendam sobre o conto, e eu vou contar para vocês brevemente, talvez eu já tenha contado, é que eu nunca lembro, né, o que eu já falei. Um dia eu estava assistindo uma entrevista dessa autora, o nome dela é Diana Gabaldon, e ela escreve esse livro sobre viagem no tempo. É um romance. E uma pessoa na plateia perguntou: Diana, você acredita que é possível viajar no tempo? E ela disse não. Então a pessoa perguntou: mas como? Se você escreveu 10 livros sobre viagem no tempo? E ela disse: eu sou uma escritora de ficção. É uma ficção. Eu inventei essa história. Então, uma coisa que vocês precisam aprender sobre as histórias que vocês leem. Boa parte das histórias, principalmente dos contos, são ficção. Nunca aconteceram. Então, quando você lê um conto, tenha em mente que aquela história foi inventada para divertir, para entreter, para emocionar, talvez até para ensinar uma lição. Mas saibam diferenciar realidade de ficção, é muito importante, porque nós vamos conhecer vários contos e muitas vezes a criança fala: ah, mas eu vi um conto aonde tinha uma vaca que falava. Né? Então não passe a acreditar que a vaca fala só porque lá no conto a vaca falava, porque o conto é uma ficção, entenderam? Isso é muito importante, vocês aprenderem a separar o que é realidade do que é ficção. E na literatura nós temos muita ficção. E muitas dessas ficções, elas são úteis para o ensino, elas são úteis para entreter, emocionar, mas nós temos que aprender a separar o que é realidade do que é ficção. Lá no seu texto, você irá escrever uma história inventada, uma ficção. Você vai escolher um personagem ou mais de um personagem. Você vai pensar o que vai acontecer, tendo em mente que tem que ter algo em relação ao desmatamento. Você vai escolher onde, ou melhor, quando, né, aqui aconteceu, e você vai escolher onde aconteceu, você vai imaginar, você vai inventar um clímax e você vai ter que criar. Pode pedir ajuda para os pais, tá bem? Para os irmãos, para quem estiver com vocês, você vai criar um desfecho imprevisível, um desfecho surpreendente. Prof, essa atividade é desafiadora. Para dar uma pequena ajuda a vocês, eu sei que a nossa aula está comprida, mas é uma aula muito importante. Nós vamos ler um pequeno conto, tá bem? Ó, A Garrafa de Água. É um conto popular, tá? Eu não sei quem foi o autor. Não se esqueçam que a maioria dos contos são ficções, são fictícios, né? Essa é uma ficção, mas é uma ficção muito interessante que a gente tem prazer de ler e pode aprender muito com ela. Então, nós vamos ler juntos, tá? Deixa eu tentar aumentar um pouquinho mais. Não porque vocês não enxergam, né? Mas é porque eu não enxergo. Boa, prof. A Garrafa de Água. Conto popular. Um homem estava perdido no deserto. Ele estava há muito tempo sem beber nem mesmo uma gota de água. Assim, ele estava destinado a morrer de sede. Caminhando com muita dificuldade, ele chegou a uma velha cabana que estava desmoronando, sem janelas e sem telhado. Andou em volta da casa e, quando encontrou uma pequena sombra, acomodou-se para se proteger do calor e do sol do deserto. Olhou ao redor e viu uma velha bomba d'água, toda enferrujada. Arrastou-se até ela e, agarrando a manivela, começou a bombear e a bombear sem parar, mas nada aconteceu. Desapontado, caiu prostrado para trás, sentando no chão. Então reparou que ao seu lado havia uma velha garrafa. Pegando-a, limpou de toda a sujeira e do pó que a cobria. Havia um rótulo na garrafa, onde ele pôde ler um recado que dizia: primeiro, você precisa preparar a bomba para que ela possa funcionar. Para tal, derrame nela toda a água que contém nessa garrafa, meu amigo. A bomba vai então funcionar. Beba e use toda a água que necessitar. Depois, antes de ir embora,
faça o favor de encher a garrafa outra vez para o próximo viajante. O homem retirou a rolha da garrafa e constatou que estava cheia de água. Cheia de água! E viu-se de repente num dilema. Se bebesse a água, ele poderia sobreviver, mas se a despejasse naquela bomba velha e enferrujada e ela não funcionasse, morreria de sede. Por outro lado, talvez a bomba jorrasse água fresca, bem gelada, vinda do fundo do poço. Assim, ele poderia levar toda a água que quisesse. Mas talvez a bomba não funcionasse e a água da garrafa seria desperdiçada. O que devo fazer? Derramar a água na bomba e girar a manivela para que ela bombeie água fresca ou beber a água que está na garrafa, ignorando a mensagem do rótulo? E se eu perder toda a água da garrafa na esperança de que a bomba funcione conforme diz as instruções pouco confiáveis escritas há não sei quanto tempo atrás? Com relutância, ele resolveu derramar toda a água na bomba. Em seguida, agarrou a manivela e começou a bombear, e a bomba começou a ranger, mas nada acontecia. A bomba continuava apenas fazendo ruído, e então, de repente, surgiu um fio d'água, depois um pequeno fluxo e, finalmente, a água jorrou em abundância. Para o alívio do homem, a velha bomba fez jorrar água fresca e cristalina. Sem perder tempo, o homem encheu a garrafa e bebeu com avidez. Depois, encheu a garrafa de novo e bebeu ainda mais do seu conteúdo refrescante. Encheu-a pela última vez até o gargalho e arrolhou-a, deixando-a para o próximo viajante. Antes de partir, acrescentou ao recado uma pequena nota. Acredite em mim. Faça o que o recado diz. Vai funcionar. Você precisa dar toda a água antes de obtê-la novamente. Viu, pessoal? Esse foi um conto. Eu não sei quem escreveu. Curto, breve, relatando apenas um acontecimento, com uma linguagem muito bonita e literária. Eu sei que vocês estão aprendendo a escrever contos. Não se preocupem em usar uma linguagem bonita e literária. Se preocupem em definir personagens, acontecimento, lugar, quando, ter uma parte mais empolgante e um desfecho. E procurem fazer um desfecho surpreendente. Depois que vocês terminarem o texto, tirem uma foto bem bonita, bem legível do texto. E aguardem instruções de como vocês irão enviar, porque conforme eu já falei no outro vídeo, nós estaremos deixando de enviar atividades pelo WhatsApp e passando a enviar atividades pelo aplicativo. Então, termine seu texto, tire uma foto e espere que a professora irá explicar como vocês poderão enviar esse texto. Tá bem? Assim eu poderei fazer uma correção e entregar a correção via aplicativo, conforme nós havíamos combinado que aconteceria e vocês receberam algumas informações nos comunicados. Se tiver alguma dúvida ou precisar de alguma ajuda, chama a prof lá no WhatsApp. A prof está só a uma mensagem de distância. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!